Ah, você quer que eu vá para casa? Tá bom então. Durante um tempo da minha vida, trabalhei em um restaurante que, para os olhos de fora, parecia o paraíso gastronômico perfeito. Era elegante, movimentado, bem localizado, com um fluxo constante de clientes, muitos deles regulares, que já tinham até seus pratos e garçons favoritos. O restaurante oferecia um buffet generoso, um bar de sucos naturais, uma área com balcão de saladas fresquinhas, um balcão de sorvetes feitos na casa e ainda uma área separada com um bar de bebidas alcoólicas. Tudo isso administrado por uma família conhecida na região, pelo menos no nome. Mas por trás dessa fachada de sucesso, havia um ambiente de trabalho sufocante, desorganizado, exaustivo e muitas vezes abusivo. Os salários eram baixos, o número de funcionários era sempre insuficiente, o ritmo era desumano e a gerência, sinceramente, parecia a saída de um pesadelo coletivo. A principal figura de autoridade, ou pelo menos a que fazia questão de se impor, era Jenny, filha única dos donos do restaurante. Rica, mimada, explosiva, uma pessoa que confundia liderança com gritaria e arrogância. Se ela pisasse no restaurante, era garantia de tensão. Ela berrava com funcionários por qualquer coisa, desrespeitava as pessoas abertamente, fazia piadas de gosto duvidoso, muitas vezes racistas, e ainda tinha a audácia de obrigar as pessoas a trabalhar doentes para depois zombar da lentidão delas. Ninguém tinha coragem de enfrentá-la, não porque ela era competente, mas porque ela era filha dos donos. Intocável. E se Jenny era o furacão emocional que atormentava o restaurante, Marco era um buraco negro da gestão. Ele era gerente da cozinha, filho de um amigo da família, e tinha uma imagem bem construída na comunidade, mas na prática era um mestre em empurrar a responsabilidade para os outros. Ele microgerenciava o tempo todo, vigiava cada passo da equipe, reclamava por qualquer coisa, nunca elogiava ninguém. Qualquer problema que surgisse, ele sempre achava alguém para culpar, geralmente alguém que não tinha nada a ver com o ocorrido. Os prazos que ele estabeleciam eram absurdos, e ele vivia perguntando se a gente podia dar uma força no sábado, ou vir rapidinho no domingo, como se a gente não tivesse vida, ou já não tivesse esgotado. Quando alguma coisa quebrava, o que era frequente, e a gente avisava, a resposta era sempre a mesma: se vira. Nada era consertado. As coisas só voltavam a funcionar quando a Jenny, em um de seus surtos, aparecia gritando com todos e jogava a culpa toda no Marco. E ele aceitava calado, como se já tivesse acostumado. Os outros gerentes que passaram por lá, todos desistiram. Ninguém aguentava mais que algumas semanas. O restaurante estava sempre desesperado por funcionários, e por isso colocavam gente inexperiente em cargos importantes, sem treinamento, sem preparação. A rotatividade era insana, e quem sobrava, se virava como podia. As garçonetes, coitadas, ganhavam menos de R$ 20 por hora e ainda tinham que lavar louça, limpar banheiro, dar suporte na cozinha e atender clientes no salão. Era como se todo mundo tivesse que fazer tudo o tempo todo com um mínimo de apoio. E lavar louça era um pesadelo à parte. Muita gente só aguentava aquele trabalho indo trabalhar bêbado ou chapado. Literalmente. O único que segurava aquele setor era o DJ, meu colega de batalha. Ele era um adolescente, como eu, e apesar de tudo, levava o trabalho a sério. Quando estava sozinho, o que era comum, ele dava conta de tudo. Lavava, limpava, ajudava as garçonetes, fiscalizava os pedidos da cozinha, controlava o tempo da comida, tudo isso porque o Marco e o chefe preferiam ficar fumando na porta do restaurante ou mexendo no celular, fingindo que nada estava acontecendo. E quando alguma coisa quebrava, o que era frequente, e a gente avisava, a resposta era sempre a mesma: se vira. Nada era consertado. As coisas só voltavam a funcionar quando a Jenny, em um de seus surtos, aparecia gritando com todos e jogava a culpa toda no Marco. E ele aceitava calado, como se já tivesse acostumado. Os outros gerentes que passaram por lá, todos desistiram.
Ninguém aguentava mais que algumas semanas. O restaurante estava sempre desesperado por funcionários e por isso colocavam gente inexperiente em cargos importantes, sem treinamento, sem preparação. A rotatividade era insana e quem sobrava se virava como podia. As garçonetes, coitadas, ganhavam menos de R$ 20 por hora e ainda tinham que lavar louça, limpar banheiro, dar suporte na cozinha e atender clientes no salão. Era como se todo mundo tivesse que fazer tudo o tempo todo com um mínimo de apoio. E lavar louça era um pesadelo à parte. Muita gente só aguentava aquele trabalho indo trabalhar bêbado ou chapado, literalmente. Num dia de buffet, em um sábado, eu teoricamente tinha uma parceira, que só ficava encostada conversando com a prima dela bem na frente do Marco, que nunca fazia nada além de me criticar. No fim das contas, o restaurante só funcionava porque eu e o DJ segurávamos tudo. A gente era adolescente, cheio de energia, aguentava por força de vontade, e porque a gente ainda acreditava que aquilo podia dar certo. Jenny achava que estava nos recompensando com um refil grátis de refrigerante e 2 aumentos ridículos em 5 meses, de 50 centavos cada um. Meu pai achava que eu estava indo super bem, porque elogiava meus contra-cheques, mas ele não fazia ideia do que realmente acontecia. Os clientes eram a única coisa que ainda me dava motivação. A maioria era gentil, educada, muitos eram fregueses antigos, e a gente tentava dar o melhor atendimento possível. Mas a pressão que recaía sobre mim e DJ era absurda, e para piorar, ele ainda era alvo constante de piadas racistas, vindo de colegas, de clientes, do Marco e até da Jenny. Era cruel, injusto, e todo mundo fingia que não via. Até que chegou aquele sábado. Era um dia caótico, 3 vezes mais reservas do que o normal. Todos os setores funcionando a todo vapor. Cheguei no trabalho e soube que o DJ tinha sido demitido no fim do dia anterior. Ninguém sabia o motivo, nem ele. A suspeita era clara, Marco. Fiquei sem chão. Já sabia que aquele dia ia ser um inferno. Na primeira hora eu já tinha passado correndo pelo Marco 5 vezes. Tava resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A única vez que a gente fez contato visual foi quando eu tava ajudando uma garçonete. Depois fui até o freezer buscar sorvete e fiquei ali por 3 segundos esperando o carrinho. O Marco passou e me lançou aquele olhar típico de chefe frustrado. Me viu mais uma vez limpando água da cozinha. Na terceira, me pegou conferindo o estoque de frutas. E foi aí que ele surtou. Esse restaurante tá lotado e você tá parada no freezer faz 4 horas? Vai pra casa. Fiquei em choque. Olhei pra ele com cara de, você só pode estar brincando, mas ele tava sério. Pode ir, tá dispensada por hoje. Eu não discuti, não era mais problema meu. Apenas agradeci, tirei o avental e fui embora. As saídas dos funcionários estavam bloqueadas, uma com lixo, outra com a minha colega com um carrinho entulhado conversando com a prima. Então eu fui pela entrada principal. Foi aí que a Jenny me viu. Aonde você vai? Perguntou confusa. Coloquei o melhor sorriso cínico no rosto e respondi. O Marco é maravilhoso, disse para eu tirar a noite de folga, incrível, né? O rosto dela mudou de confusa para incrédula e logo depois para furiosa. Não vai ainda! Gritou ela e correu para a cozinha gritando, Marco! Fingi que não ouvi, a música estava alta, os clientes estavam perto, apenas virei as costas e fui embora. Recebi mais de 10 chamadas depois disso. Não atendi nenhuma. Esperei a minha ex-colega postar no Facebook algo do tipo finalmente fechou, hora da noite das meninas. E só então mandei uma mensagem pro Marco, uma daquelas mensagens cheias de elogios falsos, com um tom puxado pro sarcástico, só para ele entender. No dia seguinte, eu voltei. A cozinha estava um desastre, louças empilhadas, lixo espalhado, buffet destruído. Marco e Jenny estavam acabados, parecendo que tinham chorado a noite inteira. O restaurante não aguentou o tranco. Não quiseram pagar hora extra para ninguém, se afundaram sozinhos. Logo depois, tiveram que fechar para o verão.
Reabriram alguns meses depois, desesperados, postando vaga em tudo quanto é canto. Eu nem respondi. DJ também não. Eles imploraram, pediram desculpas, fizeram promessas. Nada adiantou. Perderam a sorveteria, reduziram o buffet, começaram a fechar mais cedo, os clientes começaram a desaparecer. Muitos diziam que só voltariam quando Marco e Jenny saíssem. Sobraram só 2 gerentes, Marco e uma garçonete que entrou comigo. Ela só ficou porque aparentemente pagaram muito bem para ela. Comprou até uma casa. O Marco ainda tá lá. E acredite se quiser, ele ainda me manda mensagens pedindo para eu voltar. E eu mantive meu número antigo só para poder rir dessas mensagens durante meu horário de almoço. Depois que saí daquele restaurante, eu fiquei um tempo parada, refletindo sobre tudo. Não sabia ao certo se queria continuar trabalhando com comida ou se aquele ambiente tóxico tinha acabado com a minha vontade de ficar na área. Mas, com o tempo, percebi que o problema nunca foi o trabalho em si. O problema eram as pessoas que estavam no comando. Então, com calma, comecei a procurar outro emprego. Dessa vez com mais critério. Pesquisei em empresas que tinham boa reputação entre os funcionários, vi avaliações online, conversei com gente da área, até que encontrei um restaurante menor, familiar, especializado em comida orgânica e sustentável. O clima era completamente diferente. O ritmo era puxado, claro, restaurante sempre é, mas lá as pessoas se respeitavam. E mais importante, a equipe era tratada com dignidade. Fiz a entrevista meio sem esperança, achando que seria só mais uma porta fechada. Mas, para minha surpresa, fui chamada. No meu primeiro dia já senti a diferença. O gerente, um cara chamado Luiz, com mais de 20 anos de experiência em cozinha, veio me apresentar à equipe pessoalmente. Me mostrou cada setor, perguntou se eu estava confortável, se tinha alguma restrição física e até me perguntou qual era a minha comida favorita. Sim, ele queria saber o que me fazia feliz na cozinha. Nos primeiros dias eu ainda me sentia tensa. Achava que a qualquer momento alguém ia começar a gritar ou jogar a culpa de algo em mim. Mas isso nunca aconteceu. Ninguém levantava a voz. Se alguém errava, todo mundo ajudava a consertar. E aos poucos aquela ansiedade constante foi sumindo. Fui ficando mais confiante. Meu desempenho começou a ser elogiado de verdade, não de forma irônica ou com aquele tom de "nossa, até que você não fez besteira", mas com um reconhecimento genuíno. E pela primeira vez eu me senti valorizada de verdade. Em pouco tempo me deram mais responsabilidades, me colocaram para treinar novos funcionários, me incluíram nas reuniões de equipe, começaram a perguntar minha opinião sobre o cardápio. Eu fui crescendo ali, crescendo sem precisar me anular, sem precisar me esgotar. E sabe aquela sensação de acordar e sentir um peso no peito, já imaginando as horas de tortura no trabalho? Ela simplesmente desapareceu. Hoje eu acordo com leveza. Chego ao trabalho com vontade. Me sinto segura, útil, parte de algo maior. Fora isso, minha saúde melhorou muito. A dor constante nas pernas, os tombos, o estresse, a insônia, tudo foi diminuindo. Comecei a me alimentar melhor, a dormir melhor e até voltei a estudar em meio período, porque agora tenho energia para isso. Aquele sentimento de "tô só sobrevivendo" deu lugar a algo novo. Eu tô vivendo, realmente vivendo. Às vezes ainda recebo mensagem do Marco no meu número antigo. Ele manda áudios, textos longos, tentando justificar o passado, pedindo para eu voltar nem que seja só nos fins de semana. Nunca respondi, nunca vou responder. Não por orgulho, mas porque hoje eu sei o meu valor. Hoje, quando eu olho para trás, vejo tudo o que eu passei como um marco. Não o gerente, mas um divisor de águas mesmo. Aquilo me ensinou a nunca mais aceitar menos do que respeito. Me ensinou a reconhecer ambientes saudáveis. E me ensinou principalmente que às vezes sair pela porta à frente, mesmo sendo mandada embora injustamente, é o primeiro passo para uma vida infinitamente melhor. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Saí humilhada, voltei valorizada. E eu nunca mais vou me permitir voltar a ser a pessoa que suportava tudo calada só para manter um salário. Agora eu tenho um trabalho, uma rotina e uma paz que, sinceramente, nem sabia que existiam.
E quanto ao DJ? Bom, ele também teve um momento dele de virada. Depois que ele foi demitido sem explicação, ele ficou um tempo sumido. Eu não sabia direito o que tinha acontecido com ele não respondia mensagens e honestamente eu entendi. A forma como ele foi tratado foi nojenta, injusta e no fundo profundamente racista. Levaram um cara que carregava o restaurante nas costas como se fosse descartável. Meses depois acabei encontrando ele por acaso. Estava passando na frente de uma cafeteria nova, bem charmosa, com um mural enorme de funcionários do mês na vitrine. E lá estava ele, sorrindo na foto, com um avental preto e o nome David J. escrito embaixo. Eu entrei. Ele ficou surpreso de me ver, mas logo abriu aquele sorriso que eu já conhecia, um daqueles que ele dava quando conseguia sozinho dar conta de tudo num sábado insano. A gente conversou por um tempo. Ele me contou que logo depois de sair do restaurante, começou a procurar trabalho em outro lugar. Mas diferente de antes, ele colocou como condição trabalhar num lugar onde fosse respeitado. Chegou a recusar propostas ruins, mesmo precisando da grana. Foi aí que conheceu o dono daquela cafeteria, um cara mais velho que fazia questão de contratar jovens de minorias e oferecer oportunidades reais. DJ começou lavando copos, depois passou a atender no balcão e agora ele era assistente do gerente com planos de ser promovido nos próximos meses. Estava estudando gestão de negócios à noite com uma bolsa parcial que conseguiu pela própria recomendação do dono. Ele parecia outra pessoa, mais leve, mais calmo. Os olhos dele que antes viviam pesados estavam brilhando de novo. E a melhor parte? Ele disse que pela primeira vez na vida não sentia vergonha de ser quem ele é. Lá, ele era respeitado pelo que fazia e não julgado pela cor da pele, pelo sotaque, pelo estilo. Ninguém fazia piadas, ninguém ridicularizava. Lá ele era visto e ouvido. Antes de eu ir embora, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Na época, eu achei que ser demitido foi a pior coisa que podia ser, mas hoje foi a melhor. Me tirou de um lugar que estava me matando por dentro e me empurrou direto para o lugar onde eu finalmente comecei a viver de verdade. A gente se abraçou, trocamos contato novo e prometemos nos encontrar de novo qualquer dia. Sem louça para lavar, sem chefe gritando, sem clientes vomitando reclamações em cima da gente. Só duas pessoas que sobreviveram ao inferno e que no fim encontraram o próprio caminho. Ele seguiu o dele, eu segui o meu. E hoje, nós dois estamos bem. De verdade.